Durante o mês de maio, o foco do No Pé do Café precisa estar totalmente alinhado com a realidade que o produtor está vivendo esse ano. Um mercado de café muito incerto e com preço mais baixo, muito próximo até do nosso custo de produção, em que cada saca conta muito e qualquer erro de manejo pode significar trabalhar sem margem ou até no prejuízo. Nesse cenário apertado, não existe espaço para decisões impulsivas. O produtor precisa olhar para a lavoura, para o ponto de colheita, para o planejamento da mão de obra e para o pós-colheita, com muito mais estratégia, porque o resultado financeiro não depende só da quantidade colhida, mas principalmente da qualidade, do rendimento do café que chega até o comprador. E tudo isso nós vamos ver no manejo do mês de maio, aqui no nosso No Pé do Café de hoje. Mas antes de iniciar, eu quero lembrar você de deixar aquele like que é tão importante para o nosso canal. E deixa aqui nos comentários como é que tá a colheita aí, você já começou, tá no planejamento? E você já deu uma olhada nos membros do canal? Fica bem aqui embaixo, dá uma espiadinha lá para você ver. Para começar o manejo de maio, nós vamos ver se em abril ficou tudo em ordem na sua propriedade. Como é que anda o planejamento da sua colheita? Sua estrutura está organizada e limpa? Fez a arroação com todos aqueles cuidados que a gente falou com as raízes das plantas? Preparou a lavoura para o inverno? O manejo da ferrugem, da foma, da bactéria foi feito? Então, bora para o mês de maio, que ele já bateu aqui na porta e num piscar de olho, nós já estamos em junho. Quando nós olhamos para a lavoura em maio, vem uma situação bem típica. Muitas propriedades, a safra de 2026 já começou, com aqueles talhões mais adiantados já entrando em colheita, enquanto a maioria ainda está na fase final de preparação, aguardando um ponto melhor de maturação para iniciar os trabalhos. Ou seja, isso significa que nem todo mundo deve ter a mesma pressa. Quem já começou precisa manejar bem o seu ritmo de colheita, para não depauperar a lavoura, não colher café verde demais, mal granado. E quem ainda vai começar precisa ter calma para esperar o momento correto, evitando antecipar demais a colheita apenas por ansiedade ou aquela necessidade de fazer caixa. Eu sei que cada um tem seus apertos e a maioria precisa fazer aquele caixa para rolar bem a colheita. Então, se esse cuidado no início não for muito bem tomado, pode custar caro lá na frente. Cada região, cada talhão tem seu tempo e o produtor precisa respeitar esse tempo, observando a maturação dos frutos, o ciclo de cada variedade e o histórico daquela lavoura ali na sua propriedade. Ou seja, você já sabe nos anos anteriores qual talhão que chega primeiro, qual aquele que é mais tardio. Então tudo isso deve entrar no nosso planejamento. Eu falo isso, cafeicultor, porque a gente precisa ser muito ponderado nesse momento. A gente vê muita gente discutindo, apressada para colher o café. Uma coisa é certa: quanto antes você desocupa sua lavoura, melhor ela vai se preparar e mais tempo ela vai ter para a próxima safra. O que não quer dizer que eu devo apavorar demais e colher meus frutos em verde água ainda. Nós estamos em maio ainda, cafeicultor. Tem muita água para passar debaixo da ponte. É lógico, eu preciso ser ponderado. Eu não vou colher o café verde demais, não vou deixar o café também passar do ponto demais. É por isso que nós estamos falando aqui da importância do planejamento, para que a gente consiga ter uma colheita bem sucedida, liberando as nossas plantas o mais cedo possível, sem colher fruto verde demais, sem desgastar a planta e sem deixar fruto secando no pé. Ou seja, vamos dar tempo ao tempo, deixar tudo correr no tempo certo, no tempo de Deus. Eu falo isso, cafeicultor, porque um dos grandes riscos nesse momento, especialmente onde preço baixo, é a gente ceder à tentação de correr para aproveitar a mão de obra que ainda tem, adiantar o serviço, entrar na colheita pesada ainda com fruto muito verde, mal granado. Colher verde demais tem 3 consequências muito sérias. A primeira dela é que aumenta muito a dificuldade da colheita, porque o fruto verde ele é difícil de tirar, exige mais força e acaba quebrando o ramo, soltando muita folha, o que enfraquece a planta para o próximo ano. O segundo é que derruba diretamente a qualidade da colheita, aumenta os defeitos, e isso vai acontecer o quê? Queda no preço na hora de vender. E o terceiro é que piora muito o rendimento. Ou seja, se você ia com a quantidade de sacos que você colheu
resultar em tantos sacos de café pilado, limpo, aquilo ali, se você colher verde demais, vai causar queda até de 40% no volume daquele café. Ou seja, na tentativa de correr, o produtor acaba perdendo dinheiro, jogando fora boa parte dos seus resultados, do seu trabalho do ano inteiro. Outra coisa importante é valorizar os bons colhedores de café para que eles colham somente o café e deixem quietinho ali aquelas folhas tão preciosas que a gente trabalhou o ano inteiro para construir. Então, nesse ponto, nós temos que ter bastante atenção, mas também ficar de olho nos preços que a turma está pedindo. Não tem condição da gente ficar pagando preço alto com o preço do café que a gente está tendo e com as perspectivas que a gente está receoso lá para frente. Então, vamos ficar de olho, vamos conversar com os vizinhos, vamos ficar antenado no preço que está correndo na região e não vamos ceder. E não é só de falar em colheita nesse momento. Como é que está a nutrição da sua lavoura? Cálcio e boro está em dia? Eles são muito importantes nesse momento de preparação floral, assim como na resistência da planta à doença. E o manejo de praga e doença está em dia? Sua planta está vigorosa? Ou está fragilizada justamente nesse momento que ela é tão exigida na colheita? Ao mesmo tempo, é fundamental a gente não esquecer que a colheita boa só se transforma em dinheiro quando o pós-colheita é bem feito. Em um ano de preço baixo, a qualidade ela passa a ser uma das poucas armas para diferenciar um produto e buscar algum ganho a mais na hora da venda. E isso começa ali na preparação e na separação dos lotes. Não misturar café de talhões muito diferentes, não jogar tudo junto ali na tulha, verde demais, com maduro demais, com defeito demais, e sempre que possível, separar aqueles lotes que você vê que tem um potencial melhor, para a gente buscar um mercado melhor para ele, que talvez vai pagar um pouquinho mais, ou talvez vai ser aquele lote que eu vou usar ele de coringa para puxar um outro lote que às vezes pegou uma chuva, um outro lote que não está com uma qualidade tão boa. Então é muito importante a gente botar eles debaixo do braço, separar ali, porque em algum momento eles vão ser importantes para nós. Na secagem, o nosso cuidado é para não sobrecarregar o terreiro ou o secador, evitar camadas ali muito grossas, revolver no momento certo, não deixar café cozinhar no secador, fermentar de forma indesejada, principalmente quando o par dos frutos já chegou fragilizada por às vezes ter sido uma colheita mal feita ou não está no ponto certo. Agora, com tudo isso aí de acordo, é hora da gente verificar nesse momento também as nossas plantas, como que elas ficaram, se elas ficaram depauperadas, se estão necessitando ali de um tratamento para cicatrizar as feridas, para a gente não dar brecha para entrar de doença. E falando nisso, a gente sabe que nessa época é muito apertado, mas a gente não pode esquecer da nossa lavoura e fechar os olhos para ela, ficar focado só na colheita, porque tudo isso que eu estou falando vai ser melhor feito se a gente tomar uma decisão mais antecipada, e isso só vai acontecer se a gente tiver essa vontade de estar andando na lavoura, de estar observando as nossas plantas. Então vamos dar uma repassada nas nossas tarefas de maio para não ficar nada para trás. Ponto de colheita, organização dos talhões colhidos, prezar pela qualidade, ficar de olho no preço da medida colhida, ficar de olho nas nossas plantas. E lógico, a gente não pode deixar de lembrar da anotação. Nós estamos na fase final, na cara do gol. Não é nesse momento que nós vamos deixar nossas anotações de lado, porque daqui uns dias nós vamos estar fazendo fechamento de safra e esse custo de colheita é muito importante para as nossas tomadas de decisões ali na frente na hora de vender o café. Cafeicultor, eu quero lembrar você de deixar aquele like que ainda dá tempo e é muito importante para o nosso canal. E deixa aqui nos comentários como é que está o andamento da safra aí. Já começou? Já acabou? Tem gente que já acabou. A maioria ainda nem começou, mas já coloca aqui para a gente interagindo com os nossos cafeicultores. Isso é muito importante. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e até o próximo, no Pé do Café, o canal de quem ama café.